Como se já não fosse o bastante, nós três ouvimos uma respiração profunda vindo de trás da porta de entrada, como se alguém estivesse escondido. Minha esposa, que estava mais próxima, tratou de olhar para ver quem estava lá, mas como eu já imaginava, não tinha ninguém. Meu nome é Edivaldo, e esperava ansiosamente para tirar minhas férias e poder finalmente descansar do agito da cidade grande. Combinava há meses com a minha esposa, Érica, de viajar para algum lugar que fosse junto à natureza, e o lugar escolhido foi um sítio. Esse sítio foi indicado por um colega de trabalho, e sem pensar muito, resolvemos conhecer. O lugar era muito bonito, a visão da vegetação que cercava era muito agradável. Com certeza era a escolha certa para recarregar as energias. O problema é que isso não duraria muito tempo. Muito em breve teríamos uma surpresa bem desagradável. Os proprietários do sítio não ficavam por lá, deixavam todos à vontade para fazer tudo, e qualquer problema, poderíamos entrar em contato com eles. Haviam mais 2 famílias hospedadas nos quartos vizinhos, pessoas até que divertidas, mas que também seriam surpreendidos da mesma maneira que a gente. Próximo de onde ficavam os quartos, tinha uma casa com uma aparência suspeita, de modo que dava até calafrios só de olhar. Esse não era um sentimento que apenas eu senti, minha esposa também disse, inclusive antes mesmo de eu falar o que eu achava. Apesar desse sentimento estranho ao olhar diretamente para aquela casa misteriosa, o dia foi bem agradável. Aproveitamos bastante o ar fresco, a piscina e tudo o que tinha direito. E agora, a noite estava chegando. Era um silêncio como eu nunca tinha ouvido. Aquele som ambiente da noite era uma terapia. Dava para ouvir desde o vento fraco batendo nas folhas até os sapos que ficavam em um lago ali perto. No meio desse silêncio, ouvimos um som esquisito vindo de algum lugar indefinido. Pareceu ser tábuas caindo, ou algo do tipo. Na hora não ligamos muito. Poderia ter sido algum dos outros hóspedes arrumando alguma coisa. Porém, esse barulho passou a se repetir de tempos em tempos, fazendo até o Rogério, que era um dos outros hóspedes, chamar a gente e perguntar se éramos nós fazendo aquele barulho, ou se ao menos estávamos ouvindo. Cheguei a questionar se o som não vinha do outro quarto, mas ele já havia checado. Agora o clima, que antes era leve e relaxante, passou a ser estranho e suspeito. O resto da noite, só consegui ficar apreensivo, tentando entender de onde aquilo vinha. Peguei no sono antes mesmo de ter alguma resposta, mas eu não podia imaginar que isso era o indicativo de algo ainda mais assustador chegando. No dia seguinte, todos nós ficamos conversando sobre o que poderia ter sido aquilo. Era um barulho realmente estranho, mas vendo que não teríamos nenhuma resposta, achamos melhor deixar para lá. O dia seguiu normalmente, nem pareceu que a noite passada tinha sido tão estranha. O problema é que a próxima seria pior. Logo quando começou a escurecer, ouvimos um grito macabro que vinha da direção daquela casa estranha. Entramos em contato com os proprietários, e eles disseram que não tinha ninguém morando lá, que poderia ser impressão nossa, mas então de quem foi aquele grito? Seja lá quem fosse, parecia precisar de ajuda, e a decisão de ir até lá verificar foi unânime. Érica, Rogério e eu fomos até lá bater na porta, ver se poderíamos fazer alguma coisa. Não tínhamos lanternas. O caminho até aquela casa não era longo, mas era iluminado apenas pela luz da lua, que agora já se fazia completamente presente no céu. Toda a estrutura de fora da casa passava a impressão de ser realmente abandonada, portas e janelas quebradas, paredes descascadas, e não dava para ver nenhuma luz acesa. Mas aquele grito tinha vindo de lá, então tínhamos que verificar. Batemos na porta a primeira vez. Logo veio uma voz meio sombria de dentro da casa, dizendo para ir embora. Aquela voz me causou arrepios, e pela cara da Érica e Rogério, também sentiram o mesmo. Novamente batemos na porta, porém, diferente de antes, ninguém respondeu. Nenhum barulho sequer veio de lá de dentro. Insistimos mais umas 2 vezes, e ninguém mais respondia. Começamos a circular a casa, tentando ver o que estava acontecendo, mas olhando de todas as janelas e buracos pelas paredes, dava a impressão de que a casa estava realmente abandonada, não parecia ter ninguém morando. Rogério não esperou muito mais,
Ele tentou empurrar a porta, apreensivo, como se quisesse entrar escondido, mas a porta rangendo denunciava a intenção dele. Foi aí que tudo ficou mais estranho. A casa estava vazia e completamente destruída por dentro. Ao mesmo tempo que tentávamos entender a situação, a ficha foi caindo e aquele arrepio sinistro voltou com tudo. Ninguém morava naquela casa, mas então quem respondeu mandando a gente sair? Como se já não fosse o bastante, nós três ouvimos uma respiração profunda vindo de trás da porta de entrada, como se alguém estivesse escondido. Minha esposa, que estava mais próxima, tratou de olhar para ver quem estava lá, mas como eu já imaginava, não tinha ninguém. Sem pensar duas vezes, saímos correndo sem olhar para trás e nem quisemos saber a história daquela casa sinistra. Minha esposa e eu fomos embora no dia seguinte. Ficamos com medo do que poderia estar naquela casa e de acabar chegando no quarto onde estávamos. Não sei dizer se os outros hóspedes que estavam lá também foram. Acredito que Rogério também foi embora junto com a família. O que eu posso dizer é que algo maligno estava naquele lugar. Se você gostou desse vídeo, veja esse que foi de um relato pessoal meu de um dos momentos mais assustadores da minha vida. Deixe um like e compartilhe com alguém que goste da sensação do medo do sobrenatural. Te vejo no próximo vídeo.